dia 28 de fevereiro, e nesse dia vamos ler Provérbios capítulo 30 e Provérbios capítulo 31, encerrando a leitura do livro de Provérbios e esta série que nós gravamos em fevereiro, chamada Provérbios em Execução. Então, só fazendo aqui, como hoje é o último dia de fevereiro, fazendo aqui a lembrança que no mês de janeiro nós gravamos uma série chamada O Extraordinário de Deus em Provérbios, porque o Espírito Santo nos orientou a gravar esta série para dizer aos que seguem o canal que Deus tem uma vida extraordinária para dar aos seus filhos. Ele quer que você tenha um ano abençoado e enriquecido com bênçãos espirituais, com mais comunhão com o Espírito Santo, com bênçãos na vida emocional, derramando inteligência para que os filhos dele possam ter bênçãos no casamento, no relacionamento com os pais, no relacionamento com os filhos, nos relacionamentos com as pessoas do trabalho, com os seus colaboradores, e ele quer que você seja abençoado, e por isso janeiro começou com esta série chamada O Extraordinário de Deus em Provérbios. Para que o extraordinário de Deus venha sobre os nossos irmãos, é necessário que nós andemos em execução, cumprindo aquilo que a palavra ensina. E por isso o Espírito Santo nos orientou a gravar esta série, chamada Provérbios em Execução, para dizer para mim, para você que escuta esse vídeo, que não adianta você saber e não fazer. Mais importante do que saber é pôr em prática, é execução, é realizar aquilo que a palavra ensina, porque é isso que vai trazer mudança e o extraordinário de Deus sobre a sua vida. E para poder completar o livro de Provérbios em 28 dias de fevereiro, nós meditamos em Provérbios 1 e 2 no dia 1º, Provérbios 8 e 9 no dia 7, e hoje, que é o último dia, vamos gravar Provérbios 30 e 31. Então, começando a meditação, a reflexão a respeito de Provérbios 30, primeiramente, Provérbios 30 e Provérbios 31 são os únicos dois capítulos de Provérbios que não foram escritos pelo rei Salomão. Provérbios tem 31 capítulos, Salomão escreveu do capítulo 1 até o capítulo 29, o capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. O capítulo 30 começa falando aqui, versículo 1, ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal. Nesse versículo 1 nós vemos, portanto, que quem escreveu Provérbios 30 foi Agur, que ele era filho de Jaque e que ele era um oráculo. Oráculo eram pessoas que eram sábias e eram procuradas por outras pessoas para terem respostas a respeito de várias situações da vida. Então o Agur, ele era um homem sábio, ele era uma das pessoas que era procurada para trazer conselhos para várias situações. E ele fez aqui algumas declarações para Itiel e para Ucal. Então ele escreveu esse capítulo para dois amigos. A Bíblia não dá mais detalhes a respeito de quem seriam esses homens, Itiel e Ucal. Nós só temos essa informação que Agur escreveu esse capítulo para esses amigos, e esse texto foi colhido pelos escribas e foi integrado no texto de Provérbios para nos trazer algumas lições. Versículo 2, Agur, falando aqui para Itiel e Ucal, disse o seguinte: sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. Versículo 3, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Versículo 4, quando ele fala aqui que eu sou o mais tolo dos homens, veja que é um homem sábio, falando que ele se considera o mais tolo dos homens. Muitas pessoas que são tolas acham que são muito sábias.
e vemos que as pessoas que mais estudam e que mais resolvem problemas são aquelas que cada vez mais reconhecem o quanto são limitadas, o quanto ainda precisam de mais conhecimento. Existe um filósofo chamado Sócrates que é famoso por uma frase que ele disse: "Só sei que nada sei". E ele era um homem muito sábio, era um dos professores de filosofia, né, da Grécia. E ele disse: "Só sei que nada sei". Então aqui o Agur, ele fala a mesma coisa. Eu sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. Ou seja, ainda preciso aprender muitas coisas. Esse versículo nos ensina que a humildade, ela nos ajuda a sempre resolver os nossos problemas da melhor forma. Quando nós partimos do princípio de que nós já sabemos, eu já sei como é que faz isso, nós temos aquela ideia fixa, vou fazer assim. E muitas vezes nós erramos, tropeçamos, caímos, somos vencidos e humilhados, porque ao invés de irmos com uma postura de humildade, vamos ver o que podemos fazer, vou buscar um conselho, vou conversar com alguém que tem mais experiência a respeito desse assunto, para ver se eu não consigo ter uma solução melhor a respeito de como fazer isso. Quando nós temos uma postura assim de humildade, nós conseguimos melhores resultados. Numa discussão com o marido, com a esposa, ao invés de já ir falando aquilo que vem na cabeça, perguntar para o cônjuge: o que você espera de mim? O que eu poderia fazer? Como nós podemos resolver isso? Muitas vezes traz uma solução melhor. Ao invés de você muitas vezes corrigir o seu filho dizendo: você está errado por isso, por isso e por isso. Muitas vezes você conversar com o seu filho, com a sua filha, perguntando: você acha que isso que você está fazendo é bom? Você já pensou para pensar? Me explique por que você acha que isso é bom. Por que você considera que fazendo isso você está certo? Quando você desperta a reflexão no seu filho, na sua filha, muitas vezes essa provocação para que ele pense, para que ela pense e que tenha que falar por que pensa que está fazendo a coisa certa, vai fazer com que eles entendam o caminho que estão seguindo, o quanto eles estão errados e o quanto eles precisam melhorar e escutar mais você. E uma outra questão, será que aquilo que você está ensinando para o seu filho e para a sua filha é realmente o melhor caminho? Porque existem pais que muitas vezes querem forçar os filhos a fazer uma faculdade e não entendem que é o seu filho que vai ficar 4, 5 anos fazendo aquela faculdade. Muitas vezes para agradar você que é pai, você que é mãe, que tinha um sonho que não se realizou e que você está projetando no seu filho. Tem pessoas que eu conheço que fizeram medicina apenas para entregar o diploma para o pai e não são médicos. Fizeram os 6 anos de medicina e depois disseram: está aqui, pai, o diploma que o senhor queria que eu tivesse. Tem outros que fizeram direito, se formaram, passaram na OAB e disseram: está aqui, ó pai, fiz a OAB que o senhor tanto queria e agora eu vou seguir o meu caminho. Você que pensa dessa forma, acha justo fazer muitas vezes o seu filho ficar todo esse caminho, sendo que era um projeto seu? Então, são apenas algumas reflexões para nós pensarmos a respeito dessa questão de ter humildade e não pensar: eu sei tudo, você tem que fazer do meu jeito. Aqui o Agur era um homem sábio e ele fala para Itiel e para Ucal: sou o mais tolo dos homens, eu não tenho o entendimento de um ser humano, eu não tenho todas as respostas. Versículo 3: não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quando o texto bíblico fala aqui de santo em letra maiúscula, ele está falando a respeito de Deus. Ele está dizendo: não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Muitas vezes nós, quando falamos com Deus, queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito.
E com certeza todo o cristão passa por essa experiência de que muitas vezes pede a Deus uma resposta, faz uma oração pedindo por uma determinada coisa, e Deus nem sempre vai responder sim. Tem vezes que ele responde não, e tem vezes que ele fica em silêncio, e tem vezes que ele responde espera. E muitas vezes, antes de Deus falar não para nós, ele nos deixa por um tempo em silêncio, sem trazer a resposta, e nós ficamos ali na dúvida: será que Deus está aprovando esse projeto ou não? Então, o Agur aqui, ele coloca: eu não tenho conhecimento do santo. Tanto que é Deus, ele tem toda a soberania, ele tem todo o poder, ele tem todo o governo em relação a nós. E muitas vezes nós queremos forçar Deus a fazer alguma coisa do nosso jeito, mas não tem como nós termos o conhecimento do santo. Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 13, o seguinte: que nós conhecemos a ele agora, nós conhecemos em parte, mas depois o conheceremos, o veremos face a face. Então nós vemos que quando Paulo fala isso, Paulo estava dizendo: Deus, ele vai se revelando aos poucos para nós. Ele se revela por meio de Jesus, ele nos dá o Espírito Santo, ele permite que nós compreendamos que ele é o Criador dos céus e da terra, ele permite que nós tenhamos experiências com relação às coisas que ele nos dá, com relação a coisas que ele faz em nossa vida, mas tem momentos em que ele nos deixa em uma situação de espera. Nós vemos a história de Jó. Jó era um homem que o próprio Deus fala no princípio do livro que ele era um homem íntegro, reto, sincero e que se desviava do mal. 4 características excelentes, mas Deus decidiu que ele passaria por uma provação, e quando você lê o livro de Jó, você vê que durante muitos momentos ele pergunta: por que Deus me permite passar por essa situação de tantas percas e de doenças? Ele estava numa situação de dúvida, sem resposta. Chega um momento que Jó quer que Deus responda tudo para ele. E aí, quando você chega no capítulo 38 de Jó, Deus começa a perguntar para Jó e dizer assim: aonde você estava quando eu criei os céus e a terra? Aonde você estava quando eu criei as constelações? Aonde que você estava quando eu comecei a formar o sol e as estrelas? Aonde que você estava? E Deus começa a perguntar várias questões para Jó que ele não tem respostas, e Jó entende que Deus é que é soberano. Então, há muitas coisas na nossa vida que nós queremos pensar que dominamos Deus. Que Deus, eu já conheço tudo. Pessoas que leem a Bíblia de capa a capa, de Gênesis até Apocalipse, muitas vezes podem ser arrogantes, presunçosas, pretensiosas, e dizerem assim: eu já li a Bíblia inteira. Mas nós temos aqui Agur, um homem sábio, dizendo: não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Aqui no canal nós fazemos todos os meses a leitura do livro de Provérbios, mensalmente, para sempre lembrar e sempre aprender coisas novas. Você lê um texto uma vez, mas tem coisas que você não percebe numa primeira vez. E quando você relê, em outro momento, você aprende outras coisas que são importantes para a sua vida naquele momento, naquela fase da vida, que Deus revela para nós naquela fase da vida. Versículo, por isso é importante ler sempre a palavra do Senhor. Versículo 4. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Aqui o próprio Agur faz várias perguntas, e ele está fazendo essas perguntas para refletir a respeito da sabedoria. Ele está perguntando para ele mesmo e falando com Itiel e com Ucal. É como se ele estivesse dizendo assim: vamos pensar um pouco a respeito de sabedoria. Quem já subiu ao céu e desceu? Quem que consegue pegar o vento? Quem consegue embrulhar água na capa?
Quem fixa os limites da terra, o norte, o sul, o leste e o oeste? Qual é o nome dele? E qual é o nome do filho dele? Conte-me se você sabe. Nós podemos dizer, respondendo essas perguntas, que o nome desse é Deus e que o nome do seu filho é Jesus. Mas na época que Agur escreveu esse texto, Jesus ainda não havia se manifestado. Mas depois que Jesus se manifestou, ele disse: Eu sou o Filho de Deus. E ele nos explicou no Evangelho de João, em várias passagens, quando ele falava com seus discípulos, que ele veio em nome de Deus. Mas imagine Agur fazendo essa pergunta no tempo dele. Versículo 5: Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. A Agur aqui mostra para nós que as palavras de Deus são puras, elas são verdadeiras. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Dizer que Deus é um escudo significa que ele nos protege, que ele protege aquele que se refugia nele. Lá em no Salmo 12, no versículo 7, está escrito que as palavras do Senhor são como prata refinada, purificada 7 vezes em vasos de barro. Então é mais um versículo que fala aqui que a palavra de Deus é comprovadamente pura. Versículo 6: Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Versículo 7: Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Versículo 8: Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Versículo 9: Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: Quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, aqui nos versículos 7, 8 e 9, o Agur pede duas coisas para Deus. A primeira coisa que ele pede é que Deus o mantenha longe da falsidade e da mentira. Esse é um pedido muito importante para a nossa vida, que Deus arranque do nosso coração a falsidade e a mentira. Como que nós somos falsos e mentirosos? Quando muitas vezes nós chegamos para orar a Deus e nós dizemos assim: Deus, obrigado porque eu tenho feito tudo o que o Senhor me tem mandado. Obrigado porque eu tenho ido na igreja, porque eu tenho jejuado, porque eu tenho orado, porque eu tenho feito as coisas certas e as coisas corretas. E muitas vezes nós estamos fazendo essas coisas na igreja, mas nós estamos fazendo por uma questão de rotina. E quando nós estamos no nosso tempo de culto, nós não abrimos a nossa mente, o nosso coração para realizar uma verdadeira entrega para Deus. Deus quer que cada culto, cada momento que eu medito na palavra e falo com Ele, que eu esteja completamente limpo de coração, falando a verdade. Às vezes nós estamos no automático, todos os dias indo na igreja e de repente nós recebemos uma flechada do inimigo, sentindo, por exemplo, uma ponta de inveja em relação ao nosso irmão, ao nosso vizinho, que comprou um carro novo, que deu um testemunho, que contou que recebeu a bênção de um imóvel, ou daquela pessoa que conseguiu se casar, daquela outra pessoa que conseguiu ter um filho porque estava tentando e não conseguiu, e às vezes nós estamos passando por aquele mesmo problema e Deus não respondeu a nossa oração e entra uma pontinha de inveja e nós não somos rápidos e imediatos de dizer assim: me perdoa, Senhor, porque eu estou buscando justamente isso e esse irmão, essa irmã está contando que recebeu esse testemunho, que recebeu essa bênção do Senhor e eu não recebi. Então, às vezes, nós somos falsos e às vezes nós somos mentirosos com Deus. Nós precisamos rasgar o nosso coração e ser sempre verdadeiros e dizer o que passa no nosso coração. Às vezes passa alguma mulher que chama a nossa atenção e nós não somos rápidos em dizer: Deus, me guarda, que eu seja limpo de coração. E isso também acontece com irmãs. Às vezes aparece um homem que chama a sua atenção e você não fala na hora: Deus, me perdoa porque eu tive essa cobiça. Então,
O Agur, ele fala isso. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Essa é uma questão de falsidade e mentira nossa em relação a Deus. Mas tem também a questão de pedir a Deus que mantenha longe de nós pessoas que são falsas e mentirosas. Que essas pessoas não consigam estar próximas de nós, mas que nós tenhamos amigos que são verdadeiros e sinceros, que realmente oram conosco e que realmente estão conosco para os projetos dessa vida. Esse é o primeiro pedido que ele faz. Ele faz dois pedidos. O primeiro, que ele não tenha, que fique longe dele a falsidade e a mentira. E o segundo pedido que ele faz é que o Senhor não dê para ele nem a pobreza e nem a riqueza. A riqueza para que ele não fique arrogante e pergunte quem é Deus, porque é isso que muitas pessoas ricas fazem. Elas dizem, eu tenho tudo, quem é Deus? E também ele pede para não ser pobre, para que ele venha furtar e envergonhar o nome do Senhor. Agora, Jesus ensinou essa oração, né? Quando ele orou e ensinou o Pai Nosso. No Pai Nosso, que foi ensinado, foi uma oração ensinada por Jesus, um trecho fala, né, que o Senhor dê para nós o pão nosso de cada dia. Então, essa é uma boa oração. Versículo 10. Não fale mal do servo ao seu senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. O versículo 10 está dizendo para que você nunca fale mal a respeito de alguém para o seu patrão, para o seu chefe. Aquela pessoa vai amaldiçoar você. Você vai ficar carregando uma palavra negativa sobre você de maneira inútil. Para que você vai gastar o seu tempo falando mal a respeito de outras pessoas? Versículo 11. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Versículo 12. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Versículo 13. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Versículo 14. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Esses versículos 11 ao 14 falam a respeito de pessoas que são más. Agur está nos ensinando que no mundo existem pessoas ruins, porque tem aquelas pessoas que você conhece, eu não sei se você conhece alguém assim, mas que parece que a pessoa vive no mundo da lua, que todo mundo para ela é bom, todo mundo para ela é legal, todo mundo para ela é honesto, é verdadeiro, é sincero, e essas pessoas muitas vezes acabam sofrendo muito porque elas são enganadas, trapaceadas, e elas pensam, mas está tudo bem. O Agur, aqui nos versículos 11 a 14, é como se ele estivesse dizendo assim, para o Itiel e para o Cal, prestem atenção, porque nós vivemos num mundo em que existem pessoas ruins. E aí no versículo 11 ao 14 ele fala, existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Existem aqueles filhos que são realmente ingratos, que os pais fazem tudo por eles, mas depois que eles crescem, eles vão embora e eles não agradecem aos seus pais. E que não é para ficar chocado em relação a isso. Tem pessoas que ficam espantadas, mas como assim? Existe esse tipo de pessoas. Versículo 12. Existem os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados de sua impureza. Existem os hipócritas, aqueles que falam assim, eu faço tudo certo, mas eles fazem coisas erradas. Versículo 13. Existem os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Então aqueles que têm um olhar altivo são aqueles que são arrogantes, olham os outros como que se estivessem por cima e olham para os outros como se os outros estivessem embaixo. E eles têm um olhar um olhar desdenhoso, eles diminuem, consideram, desprezam o próximo, como se os outros fossem inferiores em relação a eles. E o versículo 14, essas pessoas são pessoas que têm dentes que são como espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas, para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade.
Essas pessoas que são arrogantes, que são soberbas, a boca delas, os dentes delas, são como espadas. Eles têm palavras que ridicularizam, menosprezam, diminuem o próximo. Então, quando você conhece pessoas que desdenham de você, ou te ridicularizam, ou te diminuem, não é de se ficar impressionado. Existem esses tipos de pessoas. E como agir em relação a essas pessoas? Agir considerando que são pessoas ruins mesmo e que nós não temos nenhum compromisso com essas pessoas. O que importa é o que Deus fala a nosso respeito. E Deus fala de nós, que nós somos filhos dele, que nós somos amados, que ele é aquele que cuida de nós como a menina do olho dele. Salmo 17, versículo 8 fala: Ele nos guarda como a menina do seu olho e que ele nos fez a imagem e semelhança dele. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E se eu e você fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós carregamos uma parcela da glória dele sobre nós, e essa glória de Deus que está sobre mim, que está sobre você, ninguém pode tirar. Então nunca deixe que as palavras dessas pessoas ruins entrem no seu coração. Entenda, existem essas pessoas, mas elas não merecem atenção em relação às palavras delas. São pessoas que são pobres de espírito e que não têm um encontro com Deus. Mas essas pessoas também existem dentro da igreja. Então talvez você esteja pensando, mas eu fui na igreja e quem fez isso comigo foi o meu irmão, foi a minha irmã, foi a pessoa que canta no coral, foi a pessoa que é até um pastor às vezes. Não fique impressionado com isso, porque Jesus ensinou que dentro da igreja existem pessoas que ali estão, mas que são como fariseus, que são hipócritas, são mentirosos, são enganadores. Eles estão ali porque eles querem contatos comerciais, network. Eles estão ali porque eles querem uma posição, um cargo. Muitas vezes eles até se esforçam lendo muito a Bíblia, até mesmo estudando música para poderem estar naquela posição, para alimentarem o ego delas, mas elas não tiveram realmente o um encontro com Deus. Então, se você sofreu algum tipo de ataque dessas pessoas, não fique impressionado. Se está ouvindo isso e nunca não é do ambiente de igreja, não fique impressionado. É necessário saber que pessoas boas e ruins existem em todos os lugares. Versículo 15. Duas filhas têm a sanguessuga, Dedê. Gritam elas. Então, assim, o versículo 15 está falando: existem aqueles tipos de pessoas que se encostam em nós e que são como sanguessugas. Elas vêm e só pedem, pedem e pedem, e elas nunca retribuem, nunca dão, nunca devolvem nada. Se você está com pessoas assim, é tempo de você cortar esse relacionamento, porque senão a pessoa vai sugar você. E esse negócio de ser sanguessuga tem vários aspectos. No aspecto espiritual, é aquela pessoa que vem e fala: ora por mim, ora por mim. Ela só pede para você orar e pedir a Deus por ela, mas ela nunca ora e ela nunca busca a Deus. Ela sempre quer receber uma palavra de você, mas ela não busca a palavra. Ela está passando por alguma dificuldade econômica e financeira, ela vem e pede para os outros. São aquelas pessoas, inclusive, que pedem dinheiro emprestado. E quem medita aqui em Provérbios já viu, Provérbios capítulo 6 fala: não seja fiador de ninguém, não realize empréstimo de dinheiro, porque você vai perder o amigo e vai perder a pessoa. Para começo de conversa, quando a pessoa pede dinheiro emprestado para você, é até de pensar se é seu amigo, porque é uma questão duvidosa, né, essa situação. Porque você precisa avaliar bem se essa pessoa não é um sanguessuga. D e D gritam elas. Aí depois o versículo 15, prosseguindo na segunda parte, fala assim: essa palavra, antes de prosseguir aqui, essa palavra do empréstimo de dinheiro, é uma questão que às vezes algumas pessoas ficam sensíveis. Elas falam:
Nossa, como esse ensinamento é pesado, né? Será que a pessoa é meu amigo? A pessoa só passou por uma dificuldade, só passou por um tempo ali que eu posso ajudar a pessoa. Mas existem pessoas e pessoas. Você tem que realizar uma boa avaliação para verificar se essa pessoa é honesta e qual a razão que a pessoa quebrou e precisa desse empréstimo para de socorro naquele momento. Mas em geral, 99% dos casos, quando você escuta as pessoas, como pastor, ouvindo as pessoas, elas falam: a pessoa tomou emprestado, depois virou a cara para mim e nunca mais falou comigo. Então, se a pessoa não sabe fazer a gestão do próprio dinheiro, não é do seu dinheiro que ela vai fazer uma boa gestão e uma boa administração. Versículo 15. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas e 4 que nunca dizem é o bastante. Aqui, a leitura, o texto de Provérbios, quando ele fala assim, existem 3 coisas que nunca ficam satisfeitas e 4 que nunca dizem basta, o 3 e o 4 somam 7. E essa é uma forma uma forma hebraica de falar a respeito assim. Existem coisas que com certeza são assim. Então esse é um ditado. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, 4 que nunca dizem é o bastante. Então ele está dizendo assim: existem algumas coisas que nunca dizem chega. E daí, versículo 16 ele fala: o Sheol, o ventre estéril, a terra que nunca se dessenta e o fogo que nunca diz é o bastante. Então aqui ele está falando, o Sheol é o lugar onde vão os mortos. Então ele está dizendo aqui, tem outras versões da Bíblia que falam assim, que é a sepultura, o ventre estéril, a terra que sempre pede água e o fogo que sempre continua queimando. Esse versículo 15 e 16, a segunda parte do versículo 15 com 16, estão dizendo para nós o seguinte, que tome cuidado com relação ao que você faz, porque a sepultura sempre está aberta. Sempre que você fizer alguma coisa errada, você pode descer para uma situação pior do que aquela que você estava. A morte, a sepultura, está aberta todos os dias. O ventre estéril fala a respeito de pessoas que não geram. São pessoas preguiçosas, pessoas que não produzem nada. Então, ele está dizendo, o ventre estéril, você joga semente, joga semente, joga semente, e ele nunca produz resultado. Não vai dar em nada. Existem pessoas que são assim na nossa vida, que não podem continuar conosco porque elas não vão produzir por mais que você invista nelas. Você investe, investe, investe. Quando você está pregando para uma pessoa, evangelizando uma pessoa, ensinando uma pessoa, vá até onde o Espírito Santo mandar você ir. Se o Espírito Santo disser a você, chega, você já fez a sua parte, então obedeça o Espírito Santo. Existem pessoas que você investe e você deve ir até onde eu vou, até onde Deus mandar você ir. Mas eu vou desistir da pessoa, não significa que você desistiu da pessoa. Significa que você fez tudo o que você podia. De repente, Deus vai levantar outra pessoa para continuar a obra na vida daquela pessoa. Você já cumpriu a sua parte. E existe a terra que nunca se dessedenta. A terra, quando você vai jogando água e ela sempre vai pegando mais água, e o fogo que nunca diz é o bastante. O versículo 15 e 16 está falando assim: tem situações que você tem que deixar para lá porque você nunca vai conseguir atender às expectativas daquela pessoa. A pessoa nunca vai ficar satisfeita. Sempre vai ficar reclamando por mais que você faça os seus esforços. Você tem que ver onde você está investindo os seus esforços. Às vezes, a empresa que você trabalha, você já deu tudo e as pessoas não reconhecem você. Então é tempo de você sair dessa empresa. É tempo de você orar a Deus e pedir a Deus que a pessoa me dê a conta para que eu possa ir para outro lugar. Às vezes você colocou toda a sua força num negócio e esse negócio não prospera. É tempo de você deixar esse negócio de lado
e começar um outro negócio, pensar em recomeçar em um outro lugar, porque nesse lugar que você está aí está como sepultura, como ventre estéril, como terra que pede água sem parar, como fogo que está queimando você e que vai continuar te queimando se você não sair daí. Versículo 17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. O versículo 17 está dizendo o seguinte: os olhos fala a respeito da nossa visão, a respeito do entendimento que nós temos a respeito da vida. Então os olhos de quem zomba do pai e quem zomba da mãe e nega obediência à mãe serão arrancados. Em outras palavras, os corvos do vale são as pessoas do mundo que são como corvos. São aquelas pessoas que ficam procurando os inocentes para dar conselhos ruins para que a pessoa tropece. É um exemplo bem simples daquele que oferece droga para um jovem ou para uma pessoa em depressão, dizendo: tome isso que vai fazer bem para você. Ele é um corvo, ele está ali para trazer um conselho ruim, para tirar a visão da pessoa que está perdida. Então o versículo 17 está dizendo assim: quem não obedece o conselho de pessoas boas, o pai e a mãe aqui, não necessariamente é o pai e a mãe, porque nós sabemos que existem pais e mães que ensinam coisas erradas para os filhos. Mas pai e mãe aqui significa aquela pessoa que cuida de nós e que quer o nosso bem. Então esse pai e a mãe pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser aquela pessoa que te criou, pode ser o padrasto, pode ser a madrasta. O pai e a mãe aqui fala a respeito da figura daquela pessoa que cuida de nós. Então os olhos de quem zomba do pai e nega obediência à mãe, que não quer obedecer àquela pessoa que dá bons conselhos, terá a sua visão da vida arrancada pelos corvos. Virão os corvos, essas pessoas ruins, e serão devorados pelos filhotes do abutre. Ou seja, o texto bíblico fala que existem aqueles que são aprendizes de fazer o mal, que são os filhotes do abutre, que são aqueles que estão sempre dando conselhos ruins para destruir o próximo. Quem não obedece os pais, quem não obedece a palavra de Deus, quem despreza o conselho do pastor, despreza a recomendação do padre, despreza aquilo que o padrasto, a madrasta ou aquela pessoa, o tio, o avô, que traz uma boa recomendação, ignora isso, terá sua visão arrancada pelos corvos do vale. Versículo 18. Há 3 coisas misteriosas demais para mim e 4 que não consigo entender. Aqui, mais uma vez, ele usa 3 e 4. Ele está querendo dizer assim: existem coisas que são muito misteriosas na vida, que com certeza são misteriosas. É isso que ele está dizendo. Versículo 19. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem como a moça. Esse versículo 18 e 19 completam aquela ideia que Agur falou no começo do capítulo 30, quando ele falou assim: eu não tenho conhecimento do santo, eu não tenho toda a sabedoria. Ele está dizendo aqui, tem coisas na vida que nós não entendemos. Quando aqui fala o caminho da abutre no céu, mas tem uma outra versão que fala o caminho da águia no céu. Então, quando a águia está voando, só ela sabe para onde ela voa. Se ela sobe, se ela faz um rasante, é só a águia que sabe para onde vai. A serpente também, só ela que sabe o caminho que ela está trilhando. E o navio é um mistério. Como que um pedaço de tanto metal consegue flutuar em cima do mar? E o caminho do homem como a moça é como o que faz um homem se apaixonar por uma mulher e aquela mulher ter interesse por aquele homem. Nós sempre, cada casal tem uma história particular. Como que cada um se conheceu, como que foi aquela história. Cada casal tem uma história a respeito de como que foi que ocorreu aquele amor, como que surgiu aquele relacionamento. Então existem coisas na vida que são misteriosas e que nós não temos a resposta para todas as coisas. É isso que ele está falando. Versículo 20. Este é o caminho da adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: eu não fiz nada de errado. O versículo 20 está dizendo que existem pessoas que são assim, que são
desleais. E essas pessoas sempre agem dessa forma. Elas fazem as coisas erradas e elas limpam a boca e elas falam: eu não fiz nada de errado. Então, o versículo 20, mais uma vez, Agur está dizendo para nós: existe a mulher adúltera. Você que é solteiro, você que é solteira, que está procurando uma pessoa para casamento, precisa verificar como a pessoa se porta em relação a essas questões de lealdade, fidelidade, o que ela pensa a respeito desse assunto. A pessoa pode ter um pensamento errado, pode ser que no passado ela ficou com muitas pessoas. Existem pessoas na igreja, e eu posso falar aqui que conheço pessoas assim, tanto homens quanto mulheres, que dizem: eu estou aqui para pegar o fulano e para pegar a fulana. Existem homens que vão na igreja e ficam procurando. Eles namoram uma, namoram outra, e depois se relacionam sexualmente, e depois eles terminam o relacionamento e vão atrás de outra pessoa. São enviados do diabo, pessoas que praticam o mal, mas que se vestem como se fossem crentes, se vestem como cristãos e ficam ali na igreja e continuam perseguindo um e outro. Assim como também existem mulheres que fazem isso, que são mulheres que são adúlteras, algumas que são ali casadas e saem com um e outro, e essas pessoas existem na igreja. Versículo 21. Três coisas fazem tremer a terra e quatro ela não pode suportar. 22. O escravo que se torna rei, o insensato farto de comida. 23. A mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar de sua senhora. Esse versículo 21 ao 23, mais uma vez, adota aquela lógica. Três coisas fazem tremer a terra e quatro ela não pode suportar. O que ele está dizendo existem 3 e 4 são 7, ele está dizendo assim: existem coisas que as pessoas não aceitam, elas não admitem. Quais são as coisas? Quando um escravo se torna rei. Quando uma pessoa que era pobre consegue ficar muito rica, as pessoas falam: como que esse cara conseguiu ficar rico? Como que essa pessoa conseguiu ficar rica desse jeito? Segundo, um insensato farto de comida. Aquela pessoa que você vê que não faz nada da vida, mas tudo que ela toca, ela consegue prosperar, e você pensa: como que essa pessoa consegue? Tem tanta gente se esforçando e essa pessoa aí do nada consegue tanta coisa. Daí a mulher desprezada que por fim se casa. Como que essa mulher aí estava há tanto tempo solteira e conseguiu se casar? E por último, a escrava que toma o lugar de sua senhora. Como que essa mulher era escrava e ficou no lugar da senhora? Então, esses versículos aqui, 21, 22 e 23, estão aqui para dizer para nós que existem coisas na vida que são terríveis e que você pensa que não tem mais resposta e solução, mas que pode ter solução. Isso no caso da mulher que estava desprezada e que se casou. E existem coisas que você não consegue explicar. Aí depois vem o versículo 24. Quatro seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. Versículo 25. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. 26. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. 27. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. E 28. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Esse versículo 24 ao 28 serve para nos dar alguns ensinamentos. Podemos ser fracos e podemos ser pequenos, mas se nós soubermos fazer as coisas corretas, nós podemos ir muito longe. As formigas são pequenas, mas elas fazem o quê? Elas trabalham no tempo certo. Então, formiga fala: se você for trabalhador e se você souber fazer as coisas certas no tempo certo e não for relaxado e preguiçoso, de aproveitar o tempo do verão para realizar o seu armazenamento, você vai prosperar. Então, esse versículo 25 fala sobre trabalho e sobre ser diligente e aproveitar as oportunidades. O verão pode simbolizar a nossa juventude. Tem pessoas que
não aproveitam a sua juventude para pensar a respeito do futuro e fazer investimento. E aí quando chega na velhice eles ficam sem nada, porque não aproveitaram o tempo do verão. Se você é jovem, pense a respeito de sobre o seu futuro, sobre aprender a respeito de finanças e fazer aplicações financeiras. Cuide do seu dinheiro e veja como você cuida da sua vida. O versículo 26, quando fala que os coelhos não têm poder, mas eles habitam nos penhascos, tem uma outra versão que fala: constroem as suas casas nas rochas. Então o versículo 26 fala sobre: tenha bons fundamentos, princípios e valores, tenha alicerces, que Cristo seja a sua rocha, que você tenha princípios e valores corretos, que você não se envolva com promiscuidade, prostituição, com gastar o seu dinheiro com bebidas e com mulheres. Nós vamos ler o capítulo 31 daqui a pouco e vamos ver que a recomendação da mãe do rei Lemuel é essa: não gaste o seu esforço com mulheres, para que você não se perca. Então, ter fundamentos, princípios e valores é uma coisa que faz você ir longe. Quando fala dos gafanhotos que eles não têm rei, mas eles avançam em fileiras, ele fala sobre a importância do networking, sobre ter contato com pessoas. Net significa rede, work significa trabalho. Network é uma rede de trabalho, é uma rede das pessoas que você tem no seu contato, para você conversar, para você aprender a respeito de negócios, para que você possa prosperar. O capítulo tem um capítulo de Provérbios específico que todo ele praticamente fala sobre a importância dos relacionamentos, que é Provérbios capítulo 18, que fala que é muito importante você saber o que você fala, como você se porta. O capítulo 22 de Provérbios fala sobre a importância de ter uma boa reputação, de você ter uma ética para o relacionamento com as pessoas. Então, ninguém consegue nada sozinho. Nós precisamos de pessoas. Então, os gafanhotos, quando eles não têm rei, mas eles trabalham em parceria. E o versículo 28 fala sobre posicionamento. Aqui, essa versão fala lagartixa, mas tem outras versões que falam da aranha, que fala que a aranha você pode apanhar com a mão e ela está nos palácios dos reis. Estar nos palácios dos reis significa que a pessoa se posiciona bem. Ela escolhe o lugar em que ela vai ficar. Quem é sábio, ele procura estar com reis. Quem são os reis? Os reis aqui são pessoas que governam, são pessoas que lideram, são pessoas que administram bem o tempo, que administram bem as suas riquezas, que são pessoas que sabem dar bons conselhos. É isso que ele está falando. Então, a aranha, né, ou a lagartixa são frágeis, mas elas estão em todos os lugares e elas podem se posicionar nos palácios. Onde você tem se posicionado? Se você se posiciona nos palácios, nos lugares em que estão os conselheiros, os sábios, os que têm riqueza para compartilhar, você vai estar bem posicionado. Mas onde você se posiciona influencia nos seus resultados. Agora o versículo 29. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passo garboso. Mais uma vez aquela ideia do 7. 3 e 4, que somam 7. Existem animais que nos impressionam, né? Versículo 30. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. 31. O galo, de andar altivo. O bode e o rei à frente do seu exército. Na verdade, esses 4 animais aqui, eles nos ensinam uma coisa. O leão, que é poderoso entre os animais, nos ensina que nós precisamos ser corajosos. Então, o leão, ele nos impressiona porque ele nos ensina coragem. Muitas pessoas têm medo de fazer as coisas e elas não avançam. Você precisa ter coragem como o leão. Versículo 31. O galo de andar altivo. Aqui o andar altivo não é no sentido de ser arrogante, mas é no sentido de ter autoconfiança. O galo de andar altivo, o galo ele confia que ele pode realizar
aquilo que ele quer. Ele se coloca como alguém que tem autoconfiança. Sem autoconfiança, você não vai longe, porque você fica com dúvida: será que eu consigo? Será que eu posso? O bode, aqui ele está posto porque ele é forte. Então não adianta você ter autoconfiança e falar eu posso. Você tem que ter força para levar avante aquilo que é o seu projeto. E o rei à frente do seu exército, quando o rei está na frente do seu exército, ele está dizendo assim: eu tenho apoio. Você tem que ter apoio, você tem que ter pessoas que realmente são leais a você, que estão junto com você, que estão dizendo assim: eu vou te ajudar. Então ele está falando aqui, existem o versículo 29, 30 e 31, está falando: há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passo garboso. Então, existem coisas que você precisa ter: coragem, autoconfiança, força e apoios, amizades. E versículo 32 e 33: se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. 33: pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. O versículo 32 e 33 está dizendo para não projetar o mal e fugir de fazer as coisas erradas. Então aqui foram 51 minutos falando a respeito de Provérbios 30, mas nós vamos avançar para Provérbios 31, porque hoje é dia 28 e vamos terminar aqui esse texto hoje. Provérbios 31 nos fala aqui o seguinte: ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Como eu falei, o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel e é a mãe dele falando para ele coisas para ele seguir na vida que servem como conselhos para nós. Versículo 2: ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos. Versículo 3: não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Versículo. Então, aqui o primeiro conselho que a mãe do rei Lemuel dá: se você se envolve com muitas mulheres, você acaba perdendo o seu reinado. O que é reinado? Nós somos reis, nós somos donos da nossa vida, nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos em relação ao nosso governo. Então, tem muitas pessoas que não olham para a sua vida dessa forma, mas o convite aqui é: veja você mesmo como um rei da sua vida, como uma rainha da sua vida. Você tem um palácio que você tem que governar, que é o seu coração, que é as coisas que estão à sua volta. Se você for um bom rei, uma boa rainha, você vai ter uma boa vida. Mas se você for uma pessoa relaxada nos seus pensamentos, nas suas decisões, você vai ser arruinado. E o primeiro conselho que a mãe do rei Lemuel dá é: não gaste a sua força com mulheres e o seu vigor, a sua força com elas, com aquelas que destroem os reis. Você vai ficar arruinado com isso. E essa recomendação nos dias atuais também se aplica para mulheres, porque tem mulheres que gastam a sua vida com pensamentos de quero sair com esse, com aquele, com aquele. Tem pessoas mulheres que seguem conselhos de influenciadoras que falam a respeito disso. Pessoas que são feministas que falam assim: você é igual a um homem, você pode fazer a mesma coisa, os homens fazem isso com as mulheres, todos eles são mentirosos e adúlteros, então saia com vários também. Existem pessoas que falam isso nas redes sociais para influenciar mulheres a ficarem atrás de vários parceiros para viverem essa vida dessa forma. Então esse versículo 3 fala: não gaste sua força com isso. A Bíblia traz uma recomendação: que você encontre a sua mulher e se case, que você que é a mulher encontre o seu marido e se case, que você dedique toda a sua força no seu relacionamento familiar, cuidando do seu relacionamento, da sua família. Provérbios capítulo 5 fala: por que você vai jogar fora a água do teu poço para outras mulheres? E, igualmente, por que você, mulher, vai jogar água do teu poço para outros homens? O texto de Provérbios 5 fala que seja todo o seu poço para você e sua esposa, ou seja, para você e seu marido, que a força seja para vocês. Perguntaram para o Elon Musk dicas para ser bem-sucedido. Uma das dicas que ele falou é:
tenha apenas uma mulher e cuide da sua família. Versículo 4. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. 5. Para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. 6. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados. 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Então, aqui dos versículos 4 ao 7, a mãe do rei Lemuel fala sobre não se embriagar, porque quem quer ser governante da sua própria vida precisa estar no controle da sua mente, que a bebida deve ser usada, segundo o conselho da mãe do rei Lemuel, para aqueles que estão amargos, para aqueles que estão sofrendo, para que eles esqueçam do seu sofrimento. Embora ela tenha dito isso, para o rei Lemuel, lendo a Bíblia por inteiro, a recomendação, se você está em angústia e aflição, não é que você beba para esquecer do seu sofrimento, mas é que você beba do Espírito Santo, beba da água do Espírito, que é a oração. Vá para a oração, fale com Deus. E Deus te dará respostas e te ajudará a sair dessa situação. Procure apoio de amigos que possam orar com você e por você para que você se levante. Mas a recomendação aqui principal é: não caia na bebida. Versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. 9. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Os versículos 8 e 9 nos trazem o terceiro conselho da mãe do rei Lemuel. Vamos lembrar, o primeiro conselho: não se envolver com muitas pessoas, com mulheres, com homens, né? O segundo conselho: não se embriagar, mas ter sempre o juízo na mente. O terceiro conselho: defenda os que são pobres e necessitados. Respeite o direito daqueles que são fracos. Se você pode ajudar aqueles que estão necessitados e que estão carentes e que estão desamparados, ajude. Defenda o direito das pessoas mais fracas. Defenda. Seja uma voz em defesa dos que precisam da sua ajuda. E agora ela traz o quarto conselho, que ela fala: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Versículo 11, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. O versículo 10 até o versículo 31 de Provérbios 31, ela dá características a respeito da mulher que o rei Lemuel deveria escolher para ser esposa dele. E ela fala aqui de algumas características. A mulher que é exemplar, quem encontrar essa esposa será feliz. E ela fala aqui das características dessa mulher. É muito mais valiosa que os rubis porque, versículo 11, o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Primeira característica, verificar se a mulher é fiel. Segunda, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Então a mulher que é uma esposa virtuosa é aquela que faz o bem. Fazer o bem não significa o tempo todo fazer a sua vontade, mas significa que ela vai trazer a palavra de exortação e de repreensão quando necessário. Vai sempre focando no seu bem. Versículo 13. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. A mulher virtuosa é trabalhadora. Versículo 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Então, é aquela mulher que sabe cuidar, administrar uma casa. Versículo 15. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. É mais um versículo que fala que é uma pessoa que é administradora, sabe fazer a distribuição de tarefas e sabe realizar as tarefas que são de casa. Versículo 16. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Veja que o versículo 16 fala que a mulher virtuosa é uma mulher empreendedora. Ela sabe avaliar um terreno, ela sabe comprar terreno, ela sabe como que planta uma vinha, ou seja, ela sabe o que fazer com o terreno que ela compra.
Versículo 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Mais um versículo falando que é uma pessoa que se entrega para realizar o seu trabalho. Versículo 18. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Mais um versículo que fala que ela sabe administrar o seu negócio, o seu próprio negócio. Versículo 19. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Versículo 19 fala que a mulher virtuosa tem multi-habilidades. Ela sabe lidar com a costura, sabe usar todas as ferramentas. Versículo 20. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Esse versículo está falando sobre bondade. Versículo 21. Porque não adianta o marido ser alguém que ergue a voz em favor dos necessitados e casar com uma pessoa que não tem essa preocupação. Versículo 20. Ela acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. 21. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. É aquela que cuida bem da casa, do lar. Versículo 22. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. A mulher virtuosa é aquela que continua sempre se arrumando, se embelezando, porque ela compreende que depois que se casou, ela precisa continuar bonita para o seu marido. Tem muitas pessoas que depois que se casam ficam relaxadas. Esse versículo se aplica também para os maridos, que precisam continuar sendo alinhados para suas esposas. Versículo 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. O versículo 23 está falando aqui que o marido é respeitado por quê? Porque as pessoas reconhecem aquele homem, aquele que se casou com aquela mulher, que é uma mulher exemplar. Versículo 24. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. O versículo 24 fala que a mulher virtuosa é aquela que tem um bom produto. Se ela trabalha com costura, ela faz vestes de linho, ou seja, ela faz bons vestidos. O linho aqui remete a produto de qualidade, ela faz o melhor produto para vender e ela fornece cinto aos comerciantes, ou seja, ela é uma pessoa que é produtora, fabricante. Versículo 25. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Ou seja, não tem preocupação em relação ao futuro, porque sabe que está fazendo a coisa certa. Versículo 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. É uma pessoa que tem sabedoria. 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. 28. Seus filhos se levantam e a elogiam, e o seu marido também a elogia, dizendo. 29. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Então a mulher virtuosa é aquela que é elogiada pelo marido e pelos filhos, que dizem: você é uma boa mãe, você tem cuidado de nós. Versículo 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Versículo 30 fala a respeito da beleza, que ela é uma coisa que passa, mas que as virtudes que foram mencionadas aqui, elas permanecem. Então ela está dizendo, a mulher que teme ao Senhor, aquela que coloca Deus em primeiro lugar e faz aquilo que está escrito na palavra, é que será elogiada. E o versículo 31, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. O versículo 31 fala que os homens saibam dar valor para essa mulher e recompensá-la por tudo isso que ela tem feito e que ela seja reconhecida na cidade. Então essa é a meditação de Provérbios capítulo 30 e de Provérbios capítulo 31. O capítulo 31 nos ensina que aquela ideia de que a mulher deve ser doméstica, ficar só cuidando da casa, é uma ideia falsa a respeito da Bíblia. A ideia da Bíblia fala que a mulher pode ser empreendedora, empresária, inclusive incentiva a mulher a ter o seu próprio negócio, a realizar uma atividade própria. E incentiva a mulher, inclusive, a fazer várias coisas, a cuidar da casa, a ter um negócio próprio, fabricando aqui, no caso de Provérbios 31, fazendo vestidos e cintos e oferecendo cintos para os comerciantes realizarem venda e, ao mesmo tempo,
trabalhar com a costura, cuidando a respeito dos agasalhos de casa e ao mesmo tempo cuidando de investimentos. Ela vende os seus produtos e ela junta o dinheiro e ela compra um terreno e ela investe no terreno e ela compra aquela propriedade e ela sabe como administrar tudo isso. Ao contrário de muitos homens que falam que a mulher tem que ficar só em casa, porque a Bíblia fala isso. Isso é uma mentira. A Bíblia fala que a mulher deve ser empreendedora, inclusive a Bíblia incentiva que a mulher seja empreendedora e que prospere e avance ajudando seu esposo. E esse é o texto de Provérbios 31. Você que é mulher está buscando um esposo, as qualidades de um marido estão registradas em 1 Pedro capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, Pedro faz um relato sobre como deve ser um homem de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, Paulo fala para Timóteo, que era um aprendiz de pastor na época, para que ele prestasse atenção de como deve ser um homem exemplar. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, trabalhador, não cobiçoso, honesto, verdadeiro, que saiba cuidar muito bem da administração do seu lar e da sua família, sendo como Cristo que deu a vida pela igreja, que o marido deve ser aquele que dá a vida pela sua família. Então essas são as recomendações a respeito de escolhas de marido, de esposa e de marido. São textos que falam a respeito que trazem orientações para principalmente para os solteiros, mas também para os casados, para terem um parâmetro de quais os critérios que Deus tem preparado para o ser marido e para o ser esposa. Mas o principal é esse versículo 31 aqui. O 30, que a mulher que teme ao Senhor será elogiada, que seja uma pessoa que honra a Deus acima de tudo. Essa é a meditação de Provérbios 30 e 31. Deus abençoe a sua vida. Continue colocando em execução o texto de Provérbios, porque o extraordinário de Deus se revela quando você executa, quando você põe em prática aquilo que você aprende na palavra. Aquilo que nós aprendemos na palavra, quando posto em prática, nos gera resultados incríveis, maravilhosos, conforme a vontade de Deus para a vida de todos os que confiam nele. Amém.